Olá, família! Graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Olha nós de novo. Vamos que vamos, crescer na graça e no conhecimento. Eu quero deixar esse tema, essa pequena reflexão para os amados. Deixando o Espírito te levar. Deixa o Espírito te levar, deixa Deus te levar, deixa Deus te conduzir. Sendo conduzido pelo Espírito, sabe? Em paz com Deus. Não fique forçando a barra, se cobrando, sabe? Se martirizando, se diminuindo. Não, deixa o Espírito te levar, deixa as águas do Espírito te banhar. Mergulhe nessas águas do Espírito. Relaxa a tua mente, sabe? Para de ficar se cobrando, como nós falávamos pela manhã sobre a competição da vida. Para de ficar se exigindo demais. Você tem uma consciência e diante dessa consciência você presta conta a Deus. Nós na religião prestávamos muita conta aos homens, dávamos satisfação aos homens e por isso não tínhamos um conhecimento claro de Deus. Olha o que disse Jesus no livro histórico de João, no capítulo 3, no versículo 8. O vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui no contexto, ele estava conversando com Nicodemos, que estava ali tirando algumas dúvidas com Jesus, e Jesus disse: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. E Nicodemos não estava entendendo nada, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, e aí Jesus usa essa expressão. Quem é carne, quem é espírito é espírito. Quem é carne vai viver pelas obras da carne. Quem planta na carne vai colher da carne. Mas quem planta no espírito vai colher no espírito. Quem vive no espírito, ele desfrutará da vida no espírito. Então, o vento do espírito, a direção do Espírito de Deus, na concepção humana é incompreensível. A direção do Espírito de Deus, na lógica humana, não tem como você alcançar. Eu lembro que no ano de 2006, no finalzinho, se não me engano, não, acho que foi no mês de março, foi no início do ano de 2006, no mês de março, eu saí de uma cidade chamada Ibirataia, no sul da Bahia, e vim para Salvador, passar 40 dias, fazer um teste aqui, negócio de uma academia e tal. Nós estamos em 2023. Olha a minha concepção natural. Vou para Salvador passar um pouco mais de um mês. Isso em 2006. Nós já estamos em 2023. E durante esse período de tempo, eu sempre entendi que eu estava sendo conduzido pelo Pai. Enfrentei algumas dificuldades, combates, literalmente falando, lutas, medos, angústias, solidão, sabe? Me senti muitas vezes sozinho, mas eu nunca me senti abandonado, sabe? Então, por quê? Porque eu entendia que tudo estava correndo de acordo com o propósito de Deus. Ainda que ninguém entendesse nada. Eu lembro que algumas pessoas me ligavam na minha cidade: por que você não volta? Tá difícil aí para você se manter. Nós não temos condições de te ajudar aí. E Deus trabalhando, Deus movendo, usando anjos revestidos de carne, sabe? E eu passando dificuldade, morando no fundo de uma academia, chovia à noite, eu me molhava todo. De manhã cedo, o professor estava lá me chamando para treinar de madrugada, tomava um cafezinho improvisado e aquela coisa. E quando eu pensava em desistir, retroceder, voltar para minha terra, a esperança brotava no meu coração. Continue, continue. E eu vendo o cuidado de Deus em todos os aspectos. Eu vendo Deus honrando a minha vida com pessoas
que passaram a me admirar, que abriram portas de suas casas, que me deram abrigo, que me acolheram, que me sustentaram. E eu dizer, não, mas eu não posso aceitar isso. E as pessoas dizem, se você está aqui, Deus tem um propósito maior. Não, mas eu vim para isso. Mas não significa porque você veio para isso, se é isso que vai acontecer. Pode ser algo superior. E hoje eu entendo. Deus me fixou neste lugar, ou seja, na capital, me estruturou, me deu uma família, me deu uma visão, me deu um entendimento, me deu, sabe, um conhecimento acerca de coisas que eu não tinha. E hoje eu posso louvar o Eterno e dizer muito obrigado, Senhor. Porque a minha mente pequena, sabe, a mente de um garoto que tinha medo de sair de uma cidade pequena e ir para a capital, ficou lá no passado. E hoje eu só vejo em Cristo ou em Deus, eu só olho, eu só consigo enxergar com os olhos da fé, de que tudo vai bem, de que Ele já me tornou mais do que vencedor, de que eu sou abençoado. Eu não abro a boca para murmurar de absolutamente de nenhuma das decisões que eu tomei na minha vida, porque todas as decisões que eu tomei dentro de uma razão, dentro de uma consciência de que o próprio Deus estava me dando, porque era o Espírito que estava soprando. Eu não sabia o que ia acontecer amanhã, mas eu vivia cada hoje pela fé. E eu pude desfrutar e hoje reconhecer que Deus sempre cuidou de mim. Eu não consigo entender, abençoados, porque tem muitos cristãos, e eu não vou nem tocar aqui no pessoal do sistema religioso, mas principalmente hoje conhecedores da graça de Deus. Tem muitos irmãos que conhecem a graça de Deus que vivem cheio de dúvida, cheio de insegurança. É muito triste quando eu vejo as pessoas retrocedendo na fé, pessoas abrindo mão da graça, pessoas, sabe, murmurando. Ah, mas eu pensei que na graça ia ser assim, que ia ser assado. Você nunca crê, você nunca creu, você nunca quis viver um relacionamento intenso com Deus, ser conduzido pelo Espírito? Porque parece que as pessoas querem continuar vivendo o oba-oba da tradição religiosa. O grita, o pula, o cai, o escorrega. E quando conhece a mensagem da graça que clareia a tua mente, tem muitas pessoas que ficam estatizadas, paralisadas. É complicado, irmãos, é complicado, mas eu tenho uma sensação assim de que muitas pessoas que conhecem hoje o Evangelho da Graça não temem mais a Deus, não creem mais em Deus, crê no Evangelho. Crê assim, crê na letra do Evangelho, crê na explicação, mas não crê que Deus é um Pai cuidadoso, que se importa com você, que te ama, que cuida de você. Como eu vou acreditar, irmão Elcio, se acontece isso, se acontece aquilo outro? Não meça a Deus por isso, irmão. Você já pensou se todos os apóstolos se frustrassem com Cristo? Porque Pedro foi crucificado, porque Paulo foi decapitado em Roma, porque Estevão morreu apedrejado, porque o João foi jogado numa ilha lá com as bestas feras lá em Pátimo. Você já pensou nisso? Você já pensou se um dos maiores profetas da Bíblia, que foi o Elias, dissesse que Deus é esse que me manda para o deserto para beber água de ribeiro? Que Deus é esse que me permite entrar numa caverna e desejar minha própria morte? Que Deus é esse que 400 profetas estão me perseguindo em busca da minha cabeça? Você já pensou nisso? Por que tem gente que reclama tanto da vida?
Sabe por quê? Porque não é levado pelo Espírito, não é conduzido pelo Espírito. Fica preso nas circunstâncias. Não tem uma consciência, sabe, de que, independente de qualquer coisa, o Senhor jamais te abandonará. O Espírito está te conduzindo, o conhecimento de Deus está ali, sabe? Te preparando, te habilitando. Hoje, às vezes eu fico um pouco triste, mas não é com a minha condição espiritual. Não é com a minha qualidade de vida espiritual. É com a qualidade de vida espiritual de outras pessoas que conhecem o que eu conheço. Mas você não tem como entrar na mente da pessoa e dizer por que você não faz o que eu faria no seu lugar. Porque, afinal de contas, julgar de fora é fácil. Mas é porque nós percebemos, abençoados, que muitas pessoas desistem de qualquer combate da vida. Muitas pessoas abrem mão, sabe, por qualquer levante, por qualquer situação, por qualquer coisa, tá desistindo de tudo, tá explodindo. Olha o que disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Vamos lá. Carta aos Romanos, capítulo 8. Cadê? Romanos, capítulo 8, versículo 15. Diz assim. Acho que é o 14 e 15. Romanos 8, deixa eu ver. Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 15. Diz assim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados, o vento sopra para onde quer e ouve-se a sua voz. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Assim são todos aqueles que são levados pelo Espírito de Deus. É guiado pelo Espírito de Deus. A minha pergunta é: você é guiado, conduzido pelo Espírito de Deus mesmo? Ou você é guiado, conduzido pelo teu Espírito? Pela tua vontade? Pelo teu achismo? Pelos teus critérios? Pelas tuas verdades? Porque ser guiado como filho de Deus pelo Espírito de Deus é se sujeitar à direção de Deus, ainda que eu não queira, humanamente falando, me dobrar, mas só nele eu vou ter certeza que eu vou chegar. 14, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito do mundo, ou melhor dizendo, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em medo, em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E no 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Seja conduzido pelo Espírito. Paulo disse: aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com ele. Ele vai pensar como o Senhor. Então é claro que nós temos as nossas emoções, nós temos as nossas razões, as nossas frustrações, as nossas decepções, mas temos que ter consciência de que quem deve direcionar a nossa vida é o Espírito do Pai. E porque somos filhos, recebemos o Espírito dele. E é por isso que nós clamamos, Abba, Pai. Que o Espírito esteja te conduzindo, te guiando, te fortalecendo na caminhada. Que você não venha olhar para a direita, para a esquerda, para as lutas, mas que sua casa espiritual venha estar bem estruturada sobre a rocha. Para que de fato você tenha
essa convicção. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está comigo, ele não me abandona. Mas a mãe abandonou o filho. E às vezes a gente fica triste com isso, né? Outro dia pegaram uma criança aqui em Salvador, em um bairro, uma criança enrolada em um pano, num lixo. A mãe abandonou. Mas alguém foi lá, pegou, enrolou um pano, levou para o hospital. Aquela criança sabe quem foi a mãe? Não. Aquela criança sabe quem foi o pai? Não. Mas aquela criança não foi rejeitada, foi acolhida. E quem será aquela criança futuramente? Nós não sabemos. Mas aquela criança pode ser uma pessoa do bem, uma pessoa que vai naturalmente ser o que os seus pais não foram. Então, meus amados, nós temos um motivo de agradecer a Deus pela nossa razão, racionalidade, pela nossa família. Ser grato a Deus por tudo. Eu estou sendo conduzido pelo Espírito do Eterno. Ah, irmão, mas você vê tanta injustiça no mundo, você vê gente inocente morrer, você... Meu irmão, eu não posso salvar todo mundo. Eu não posso prestar conta da vida do outro, eu tenho que prestar conta da minha vida. Tem gente que se preocupa tanto com a vida do outro, com o trabalho do outro, com o casamento do outro, com a casa do outro, com o emprego do outro, com isso do outro, e não vive a sua vida. É a tua vida, é a tua história, é a tua família, é o teu relacionamento com Deus, é o entendimento que Deus te deu da graça. Não queira cobrar do outro aquilo que Deus deu a você. Muitas pessoas frustradas, decepcionadas. Ô, meu irmão, eu conheci a graça, minha mulher não conheceu, por isso não deu certo, eu terminei. Um certo jovem que abandonou a esposa porque a esposa era do sistema religioso e ele queria converter a mulher para a graça. Eu disse, meu irmão, não vá nessa. Não, mas eu conheço a graça e a Bíblia diz que não andarão dois juntos. Aí começou a usar versículos soltos. Eu digo, meu irmão, Deus te deu o entendimento da graça, viva você o evangelho da graça. Se ela quer ir para o sistema, deixa aí. Não, mas eu não aceito isso, por quê? Porque eu sou pregador da graça e não sei o quê, tal e tal. E aí largou a esposa e trocou por outra que dizia que conhecia a graça e depois terminou de novo e agora está dizendo que é ateu. Praticamente ateu, né? Porque não crê mais no evangelho da graça, não crê mais em nada e vive contando história. E aí, cadê? Seja conduzido pelo Espírito. Eu lembro que no sistema religioso que eu passei 18 anos da minha vida, eu lembro que depois que eu casei, minha esposa tinha uma rotina de ir na igreja, finais de semana, devido à faculdade dela, devido ao trabalho dela, e eu tinha a minha rotina. Eu, todo culto, de segunda praticamente a domingo, eu estava na igreja, eu era obreiro, eu estava todo envolvido, solteiro, passei quase 4 anos lá, dentro do ministério, só, entre aspas, servindo a Deus. Então, quando eu comecei a conhecer hoje, que é minha esposa, aí eu queria também exigir dela, de que ela também se tornasse obreira, de que ela também fosse para a igreja fazer o que eu fazia, etc e tal, etc. E eu comecei a entender, e graças a Deus eu entendi a tempo, que não ia dar certo. Não ia dar certo. Porque ao invés de eu estar consciente daquilo que eu estava vivendo, e em paz, eu queria imprimir para que ela também estivesse vivendo aquilo e crendo naquilo e se comportando da forma. E não é assim, irmão. E eu dizia, não faça isso, não se vista assim tá errado, e não fale assim, e tal, e cuidado. Eu comecei a oprimir a minha esposa, e aí começou a vir as discussões, início de casamento, dois mundos diferentes, duas cabeças diferentes. Depois eu parei um pouquinho. Sabe o que me salvou? A graça de Deus. Quando a graça de Deus chegou na minha vida, eu falei, meu pai do céu, o que é que eu estou fazendo? A graça de Deus chegou na minha vida, salvou até meu casamento. Na vida de algumas pessoas, diz que a graça chegou, ele terminou o casamento porque ele queria ser um pregador da graça. E ele mandou a esposa praticamente embora. Então, meus amados,
Deixa o Espírito te conduzir. Viva você a graça. Relaxa a tua mente. Como nós falávamos na mensagem pela manhã, às vezes é necessário, mesmo você tendo convicção que você pode ganhar, deixa o outro ganhar. Deixa o outro vencer. Deixa o outro achar que está com a razão e você fique com a paz. Confie em Deus. Descansa. Se envolva com Deus. Quanto mais luta vier sobre a sua vida, se aproxima mais da graça de Deus. Porque se você der as costas, o que vai aumentar não é a tua fé. O que vai aumentar é os teus problemas. Seja conduzido pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Filho de Deus que é guiado pelo Espírito. Tem filho de Deus que é guiado pelo Espírito. Tem filho de Deus que é guiado pela carne. E o que é ser guiado pela carne? É ser guiado pela lei. Lei que cobra, lei que manipula, lei que joga na cara, lei que é toma lá da cá, lei que é olho por olho, dente por dente, lei que exige, lei que obriga. Tem filho de Deus que é conduzido pelo Espírito da graça de Deus. Mas tem filho de Deus que é conduzido por obras, por meritocracia. Eu só te dou se você merecer, eu só faço se você conquistar. Aí é o espírito da lei, é o espírito da carne. Eu lembro que muitas vezes eu fazia uma ação boa para alguém e ficava pensando no texto bíblico, que planta colhe, mas não é daquela pessoa que você necessariamente vai colher. Continue plantando. Ah, mas eu fiz isso por fulano, Beltrano, eu ajudei, eu fiz isso e a pessoa me deu as costas. Esqueça, meu irmão. Esqueça. E eu vou te ensinar algo muito sério aqui. Não faça nada por mim. Olha o que eu vou te falar. Não faça nada por mim colocando a sua expectativa na minha pessoa de que eu vou te retribuir o bem que você me fez. Ou o mal que você me fez. Primeiro que se você me fizer o mal, eu não vou fazer o mal para você porque você me fez o mal. Se você me fizer o bem, não significa que eu vou ter que te retribuir para provar para você que eu sou grato. Não, eu posso te agradecer, mas eu posso não te retribuir da forma que você espera. Porque na vida não significa porque você fez, você vai receber daquela pessoa. Mas uma coisa é certa. Tudo que você semeia, seja positivamente ou negativamente, da vida, você vai colher. Então não espere daquela pessoa, não espere da vida. Faça o teu bem porque você é do bem. Faça o teu melhor porque você quer fazer o teu melhor. Isso chama voluntariedade. Você dá aquilo que você tem. Jesus disse, a boca fala, o que o coração está cheio. Amém, meus amados? Conduzido pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Graça e paz, graça eterna. Deixa teu like aí, compartilha. E até a próxima, permitindo o Papai do Céu.